Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aulinha da terceira série do ensino médio. Bom, nas aulas anteriores nós estudamos sobre um assunto muito polêmico e interessante, que era sobre a evolução, né? A evolução dos seres vivos, a evolução de Darwin, né? Como se deu essa evolução, as evidências da evolução. Hoje nós vamos estudar sobre a taxonomia, né? Ou regras de classificação biológica. Isso aí vai falar justamente de por que os seres vivos recebem um nome. Nós temos um nome, por exemplo, a nossa espécie chama Homo sapiens. Mas por que tem esse nome de Homo sapiens? O que significa esse nome? Então, nessa aula, vamos aprender sobre as regras de taxonomia. Bom, agrupamento e classificação dos seres vivos. Observamos aí nessa figura que as borboletas estão organizadas em um painel, comum nos museus de zoologia ou de história natural. Você consegue perceber algum tipo de organização na separação desses animais? A identificação dos seres vivos por meio de suas características, a classificação e organização desses grupos é o que vamos abordar nessa aula. Então, o que nós vemos aí nessa figura é que as borboletas elas estão organizadas, né? Existe algum motivo para colocá-las em um grau de proximidade, seja por cor, seja por tamanho, né? Então, nós temos aí uma certa organização. Bom, a classificação nos permite organizar os conhecimentos. O ser humano sempre se preocupou em classificar os seres vivos. Por exemplo, o filósofo grego chamado Aristóteles, ele foi um dos primeiros a classificar os seres vivos e contribuiu significativamente para os fundamentos de zoologia. Em um dos seus trabalhos, ele separou os animais em duas categorias, usando como critério a presença ou não de sangue dos organismos. Então, essa questão de classificar os seres vivos, ela apareceu primeiramente através do filósofo Aristóteles. Ele classificava os animais, principalmente a questão de ter movimento ou a presença ou não de sangue. Então ele foi o primeiro a classificar os animais nesse sentido. E aí depois, né, veio o sistema de classificação natural, ou o sistema natural de Linneu, que é o que nós vemos aí na figura. É o chamado de Carl von Linné, ou Linneu. E aí, o que foi que ele fez? Ele propôs um sistema de classificação que ficou conhecido como sistema natural. Linneu era bastante religioso e acreditava que os seres vivos eram de uma criação divina e, portanto, não mudavam ao longo do tempo, ou seja, eram criados de forma definitiva. Então, Carl von Linneu, ele era de um tipo de pessoa que ele acreditava realmente que não existia evolução, em que todos os seres vivos eram criados por Deus e que não se modificavam. Mas ele foi o primeiro, né, a classificar ou criar os critérios de classificação biológica. Bom, Linneu utilizou uma enorme variedade de seres vivos e por isso é considerado por muitos o chamado pai da taxonomia. Então nós temos aí as categorias de classificação de Linneu. Quando nós observamos essa figura aí, nós vimos então que nós temos a separação de vertebrado e invertebrado. E aí, você sabe qual é a diferença de um animal vertebrado de um invertebrado? Então, a principal diferença é a presença de uma coluna vertebral. Né? Essa presença de ossos, ela vai nos dizer se um animal é vertebrado ou invertebrado. Por exemplo, eu pego o sapo como um animal vertebrado, o gato também. Aí, animal invertebrado, eu posso utilizar a mosca, posso utilizar a aranha. Então, nós vimos que esses animais eles têm uma estrutura completamente diferente. Então, o que é taxonomia? Taxonomia é a área da biologia que busca descrever, identificar e classificar os seres vivos. Então, essa taxonomia, ela é o que estuda e o que classifica. É ela que vai dar nome aos seres vivos. É ela que utiliza regras para poder classificar. Se eu descubro uma espécie hoje, por exemplo, eu não posso nomeá-la de qualquer forma. É necessário que eu siga algumas regras de classificação. Então, o que Linneu fez? Linneu ele estabeleceu a espécie como base da sua classificação. Ele criou 5 grupos taxonômicos: o reino, a classe, a ordem, o gênero e a espécie. Ela propôs o uso de palavras latinas e estabeleceu uma nomenclatura binominal, ou seja, 2 nomes para a espécie. Qual é a importância da taxonomia? A importância da taxonomia é que ela ajuda a padronizar a linguagem dos seres vivos. Ela permite estabelecer a filogênese, ou seja, filo é igual a raça, gênese é origem, e uma possível sequência em que os organismos surgiram.
Organiza também os seres em categorias taxonômicas que facilitam o estudo e análise baseada na sua semelhança e diferença. Então, por exemplo, nós temos aí a figura que trata, né, por exemplo, de animais mais recentes, né, como por exemplo, aí nós temos o tássio, nós temos o lêmure, outros macacos, o gibão, o orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé. Então, nós temos uma sequência evolutiva em anos. Mais abaixo, eu tenho um possível ancestral de mamífero, né, que ele parece mais um rato. Então, nós observamos que esse animal, ele deu origem a outros animais. Por exemplo, há 60 milhões de anos, ele pode ter dado origem ao tássio e ao lêmure. Há 30 milhões de anos, mais recente, deu origem a outros macacos. Há 20 milhões de anos, o gibão. Aí vai subindo até chegar no ser humano, né, que são milhões de anos, né, que estão mais próximos juntamente com o chimpanzé. Então, o que a gente pode observar? Que os mais recentes aí é o chimpanzé e o ser humano. Assim, a categoria espécie refere-se ao conjunto de organismos semelhantes que, em condições naturais, ao acasalarem entre si, geram descendentes férteis, ou seja, que também podem se reproduzir. Quando diferentes espécies apresentam muitas semelhanças entre si, elas são reunidas em um grupo mais abrangente, formando uma nova categoria chamada de gênero. Então, qual é a definição de espécie? As espécies são aquelas que têm características semelhantes, que elas vão se cruzar e gera descendente fértil. E animais ou outros seres vivos com características muito semelhantes, a gente agrupa em um único gênero. Vamos ver aqui o exemplo de Linneu, que fica mais fácil de compreendermos. Nós conhecemos aí a nossa onça, né, que é a nossa onça pintada. O nome científico dela, da onça, é chamado de Panthera onça. Esse é o nome científico da onça, tá? Onça é o nome popular, nome científico Panthera onça. Então, nós temos também a pantera, que o nome científico dela é Panthera leo. Então, o que tem em comum entre a pantera, entre a pantera e a onça? O nome pantera, né? Então, esse nome pantera, ele equivale a ser o gênero, mas são de espécies diferentes, tá? Eles não podem se intercruzar. Então, nós vimos que um gênero é um conjunto de espécies semelhantes e o epíteto específico é o termo que designa, então, a nomenclatura para espécie. Para Linneu, além dessas três categorias taxonômicas, espécie, gênero e família, é possível agrupar os seres vivos em outras categorias mais abrangentes, como a ordem, a classe, o filo e o reino. Então, por isso que existiu aí o acréscimo de outras categorias taxonômicas. Os seres vivos podem ser divididos em reinos, os reinos podem ser divididos em outros grupos menores, os filos, estes em classes, depois em ordens, depois em famílias, gêneros e espécies. Por exemplo, observem a figura, né? Vocês estão vendo aí que nós temos, mesmo na base, nós temos a pantera onça, né? Que é a onça pintada. Então, tanto a onça pintada como o tigre, ele pertence ao mesmo gênero pantera. Mais acima nós temos a onça pintada, o tigre e o gato selvagem europeu. Todos eles já pertencem à mesma família, mas aí nesse caso já não fazem parte mais do mesmo gênero, né? São da família Felidae. Nós temos aí, por exemplo, a onça pintada, o tigre, o lobo-guará e o gato selvagem, ele já pertence aí à ordem carnívora. Aí nós temos mais em cima a onça pintada, o tigre, o lobo-guará, o gato selvagem, e aí acrescentei o mico-leão dourado. O que será que eles têm em comum, hein? O que o mico-leão está fazendo aí? Então, quando nós falamos de classe, nós estamos falando da classe dos mamíferos, né? Então nós já temos uma abrangência muito maior. Quando eu falo filo chordata, né, que é um tipo de raça que tem coluna vertebral, eu já posso acrescentar outros animais que têm coluna. E aí depois eu posso chegar ao reino, né, que é o maior, onde está presente aí o reino Animalia. Então nós temos aí essas categorias taxonômicas, né? Nós temos o reino, o filo, nós temos aí a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, tá? Então, para decorar isso aí, é só usar o mnemônico chamado Rificofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Fica bem fácil, né, de vocês compreenderem. Então, nós temos aí a presença de 5 reinos, né? Então, nós temos que o Whittaker é um biólogo botânico e ecologista norte-americano. Ele propôs a classificação de 5 reinos, que é a classificação atualmente mais adotada.
Então nós temos aí 5 reinos, né? Primeiro temos o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Vegetal e o reino Animal. Então são 5 reinos que vão se diferenciar pelo tipo de nutrição do ser vivo e pela organização de suas células, né? Por exemplo, os moneras eles são procariotos, os protistas são eucariotos unicelulares, o reino Fungi são eucariotos aclorofilados, plantas são vegetais e animalia são animais. Bom, as categorias taxonômicas e o atual sistema de classificação biológica, então se baseia no reino, no filo, na classe, na ordem, na família, na gênero e na espécie, tá? Então, o reino é um grupo de filos, filos é um grupo de classe, classe é um grupo de ordens, ordem é um grupo de família, família é um grupo de gêneros, gênero é um grupo de espécie e a espécie é um grupo de indivíduos semelhantes que se reproduzem entre si, gerando descendentes férteis. Nós temos aí as regras internacionais, né, que essas regras elas têm que ser seguidas, como por exemplo, o nome científico tem que ser escrito em latim. O nome do gênero tem que ter inicial maiúscula e a espécie minúscula. Por exemplo, nomes manuscritos deve estar sublinhado. E se for digitado, tem que estar itálico ou negrito. Por exemplo, Homo sapiens ou Homo sapiens. Então, Homo sapiens, nesse caso, tem que estar grifado. Nós temos aí a subespécie trinominal, e nós temos também o subgênero que também tem que ser trinominal, como por exemplo Aedes, Stegoma, aegypti, que é o mosquito da dengue. Bom, se o autor da classificação for mencionado, o nome dele tem que vir em vírgulas após a autodescrição. Tem prioridade aquele que escreve primeiro, ou seja, o primeiro nome de quem escreveu. O nome das famílias tem terminação aí dos animais, sufixo ide, como por exemplo, felide. Se tiver uma subfamília, é chamado de feline com terminação ine. Nos vegetais, utiliza-se o sufixo ace para as famílias, por exemplo, rosácea, palmácea, e assim vai. Vamos para o exercício, vamos ver o que a gente aprendeu durante essa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido. Qual é a vantagem de haver uma nomenclatura universal para cada uma das espécies de seres vivos? E aí? A nomenclatura biológica, aceita mundialmente pela comunidade científica, permite que todos falem a mesma língua e evita a duplicidade de informações sobre uma mesma espécie, de forma que uma espécie seja mencionada e estudada em qualquer parte do mundo sem problemas de identificação. Então, isso tem uma vantagem, principalmente por conta da nomenclatura internacional. O que é dito e feito aqui no Brasil em relação ao nome da espécie, também é feito fora, Estados Unidos, Inglaterra, então a nomenclatura ela é internacional. Uma espécie pode ser definida como: letra A, um ser vivo com diferenciação morfológica. B, um tipo de animal ou vegetal. C, um conjunto de organismos semelhantes que compartilham características exclusivas entre si. Ou letra D, uma comunidade de seres vivos que habitam no mesmo lugar. Vamos lá, essa é fácil, hein? Então a resposta correta é a letra C, né? Em uma espécie ela é definida como um conjunto de organismos semelhantes, né, que compartilham aí características exclusivas entre si e que se reproduzem e geram descendentes férteis. Então, só assim que eu posso chamar, então, de espécie. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Chegamos aqui ao final. Na próxima aula vamos aprender mais sobre isso. Acesse a plataforma Eduque, né, para acessar a aula e espero vocês aqui na próxima aula. Muito obrigado.